Aleluias. Eu cumprimento a amada igreja com a paz e a graça, amém? Amém. Hoje foi colocada uma pressão desnecessária em mim, né? Pregar a palavra de Deus já é difícil. Aí, o pastor é sábio, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Aí vai lá um rapaz que mal leu a Bíblia direito e vai pregar. Aí o frio na barriga e a tremedeira que já era comum, ela duplicou hoje, né? Mas vamos lá, com a graça de Deus, nós vamos descobrir mais um pouquinho dessa grande revelação do Senhor para nós, amém? Os irmãos possam abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. No capítulo 8 nós vamos ler apenas o verso 3. Depois vamos pular para o capítulo 9. Está dentro do verso 3 ao verso 9. E posterior o verso 17 e 18. Amém? Todos encontraram? Atos 8, somente o verso 3, depois 9, do 3 ao 9 e o 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. 9 e 3, diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aos seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículos 17 e 18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, bem rapidamente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, estamos aqui, Deus, te pedindo, Pai, que o Senhor venha se compadecer de nós mais uma vez nessa noite, Senhor. Que o Senhor, com a Tua infinita misericórdia, Pai, possa nos dar a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abrindo nossos corações e as nossas mentes, Deus, para que possamos captar aquilo que o Senhor quer nos trazer essa noite, meu Pai. Ó Senhor, e que essa mensagem, Deus, ela possa não somente ser ouvida, mas que ela possa permanecer em nossos corações, Pai, e que possamos viver melhor para Ti, Senhor. Que através dessa palavra, Senhor, podemos, Pai, facilitar o nosso caminho, Deus, e possamos, meu Pai, cada dia mais e mais nos santificarmos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Aleluias. Essa história, meus queridos, ela é muito conhecida por todos nós, né? E eu não vou pregar aqui a respeito da conversão de Saulo, amém? Mas Saulo, o mais conhecido como Paulo também, ele é uma pessoa que me chama muita atenção na Bíblia, amém? Acho que depois de Jesus, talvez é a pessoa que mais me chama a atenção por todo o seu histórico de vida, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele passou. E como eu já falei, a história de Paulo é muito conhecida, né? Muito interpretada por todos, alguns de forma certa, outros de forma errada, né? Mas eu não vim aqui para falar sobre isso essa noite. E nesse processo aqui da conversão de Paulo, o que me chamou a atenção foi o motivo de Paulo não ser convertido. E aí eu comecei a
conjecturar possibilidades, eu comecei a imaginar os reais motivos do que Paulo ele não se converteu antes, o porquê que demorou tudo isso, o porquê que teve que haver esse encontro com Jesus. E aí eu comecei a imaginar, eu falei, poxa, mas será que foi porque Paulo não viu Jesus? Será que foi porque Paulo não andou com Jesus? Aí eu pensei, não, mas muitas pessoas, inclusive relatadas na Bíblia, tiveram com Jesus e não fizeram um décimo, não fizeram 1% do que Paulo fez. E posterior a Paulo tiveram muitos outros que também foram grandes homens de Deus. Então o fato de haver andado com Jesus ou estado com Jesus não era o real motivo. E nisso eu fiquei pensando e fiquei matutando, e aí eu fui procurar conhecer um pouquinho mais a Paulo. E nessa minha busca, eu buscando, né, queria saber como foi o início de Paulo, onde ele nasceu, o que tinha acontecido. E eu vou contar agora, na verdade eu não, o próprio Paulo, ele faz uma autobiografia lá no livro de Filipenses. Eu queria que os irmãos abrissem, lá em Filipenses 3, e ele faz uma autobiografia, bem rapidamente, da sua história, do começo da sua história, na verdade. Em Filipenses 3, o verso 5 e 6. Aleluia, todos acharam? Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aleluias. E aí eu, nessa minha busca, né, pelo real motivo de Paulo ter endurecido seu coração, e aí eu encontro isso, eu me deparo com essa autobiografia de Paulo, e eu fiquei imaginando, caramba, o cara nasceu numa tribo, nas minhas palavras, era uma tribo show de bola, uma tribo que era referência, e ele foi criado à risca em todas as tradições judaicas, e mesmo assim ele simplesmente não deu bola para tudo aquilo que ele tinha ouvido falar do Messias. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas Paulo foi um homem super sábio, ele foi, depois de Jesus, Salomão e dentre outros, ele foi um dos mais sábios da Bíblia, e mesmo assim ele não deu bola para aquilo que ele tinha ouvido. Mas o que será que aconteceu com esse rapaz para chegar a ser perseguidor da igreja? E eu cheguei a uma conclusão que talvez não possa ser a que os irmãos chegariam, mas que para mim, a princípio, ela foi suficiente para que viesse a sanar a minha dúvida com relação à não conversão de Paulo. E esse problema foi o problema da autossuficiência. Paulo, ele se achava autossuficiente em relação a Deus. E esse problema, meus queridos, nós podemos atrelar ele por diversas situações. E uma delas é o fato de que Paulo achava que conhecia Deus. Paulo não conhecia Deus verdadeiramente. Ele pensava que pelo que ele tinha aprendido, pelo que ele tinha sido ensinado pelos seus pais, pelos seus antepassados e pelo seu professor, né, Gamaliel, ele achava que aquilo era suficiente para conhecer Deus. E tudo isso junto serviu para que Paulo não se convertesse naquela época. Gamaliel, um dos mais sábios daquela época, né? Paulo, com todo esse histórico de vida, e esse erro de Paulo, meus queridos, ele está muito latente, ele está muito vivo na igreja hoje, o da autossuficiência. Esse problema da autossuficiência, ele está muito atrelado ao pensarmos, ao acharmos que conhecemos Deus, ao acharmos que sabemos da Bíblia, ao acharmos que nós conhecemos de tudo. E hoje em dia, nós procuramos o Evangelho mais fácil para ser vivido, não é verdade?
Nós procuramos o evangelho que ele é mais cômodo para a nossa vida, aquele que se encaixa perfeitinho. E o mais incrível é que nós encontramos esse evangelho, aquele que se encaixa perfeito na nossa atual situação de vida. Não é verdade? E uma coisa que eu queria falar para os irmãos é que hoje em dia, muitas vezes o nosso pensamento é assim, que nós não queremos saber a verdade. Nós apenas queremos acreditar que estamos vivendo uma verdade. Muitas vezes nós não nos importamos com a verdade nua e crua. Nós queremos achar que estamos vivendo um se eu acho que eu estou no caminho certo, então tá bom. Eu não preciso saber a verdade porque ela vai me magoar, que ela vai me entristecer, que ela vai me deixar para baixo. Não é verdade? E isso é muito ruim, meus queridos, porque hoje em dia, como eu disse, tem um evangelho sendo pregado em cada esquina, tem uma igreja diferente. Não estou aqui criticando outras denominações, porque não é só assembleano que vai para o céu, não. Amém? Batista, presbiteriano, vários outros eles vão. Mas eu estou dizendo das seitas, amém? Estou dizendo daquelas pessoas que eles deturpam a palavra de Deus, que eles distorcem para tirar vantagem própria. E muitas vezes nós encontramos coisas que são bizarras, chegam a ser até engraçado. Pessoas que se dizem, que se julgam pastores e falam: mas você tem que se embriagar para ter um encontro verdadeiro com Deus, com o Espírito Santo, você tem que se drogar, que mais que eu já ouvi? Você tem que fazer um sexo santo com um pastor para se santificar. E isso aí eu não estou inventando, isso são verdades, isso é coisa que realmente existe. Isso aí sem contar naquelas coisas mais básicas que todos nós estamos cansados de saber, né? Que crente não pode ser pobre, crente não pode ter doença, crente não pode nem ser gordo, eu já ouvi, né? Porque é sinal de que não jejua e que está desviado, entendeu? E misericórdia, a gente ouve isso todos os dias. E além disso, um outro fato é o fato de hoje em dia o nosso país, graças a Deus, né, ele tá economicamente bem, ele está economicamente melhor do que há 20, 30 anos atrás. E isso nos facilitou várias coisas, a tecnologia também chegou e nos abriu várias portas. E eu estou falando isso com relação aos estudos. Que todos aqui na igreja sabem, eu sou um defensor ferrenho do estudo, da pessoa chegar e se dedicar e buscar, e se tiver a possibilidade que faça um seminário ou um curso de teologia. Só que nós devemos ter muito cuidado, porque Paulo era muito sábio, ele aprendeu com um dos melhores, Gamaliel, sim, ele foi criado à risca, ele aprendeu durante a sua juventude com seus antepassados, e ele foi enganado, né, por Satanás, foi enganado pelo pecado da autossuficiência. E como defensor, meus queridos, eu muitas vezes não, até hoje eu penso muito em fazer teologia, e por dois motivos que até hoje eu não comecei. Acho que um é mais desculpa e o outro é o verdadeiro motivo, né? O primeiro motivo é o motivo financeiro, que não é um curso muito barato, é um curso caro, e nisso incorrem todas as outras coisas que vem junto, um deslocamento, um livro que você vai estar comprando. Mas eu creio que se eu fizesse uma engenharia financeira lá em casa, não teria como. E o segundo e o verdadeiro motivo é o medo que eu tenho de fazer teologia. Mas depois assim, mas você está com medo de aprender mais de Deus? Eu não estou com medo de aprender mais de Deus. Eu estou com medo de me afastar dele e achar que estou aprendendo. E uma coisa incrível, eu tenho muito medo de não ter mais medo. E esse medo de não ter mais medo é medo de não ter mais medo de subir no púlpito para pregar a palavra. É medo de não ter mais esse friozinho na barriga que eu citei no início. E que isso é muito importante, meus queridos. Não é porque você está inseguro, não é porque você não tem certeza do que você está falando. É porque você sente o peso
da responsabilidade quando você está aqui falando a palavra de Deus. Você sente o peso daquilo que você está ensinando, daquilo que você está ministrando para as pessoas, que isso influencia vidas. E como vários disseram, né, que o pastor nos ensina o caminho correto, e graças a Deus por isso. E quisera eu, que todas as igrejas pudessem ter um pastor como o nosso para ensinar a verdade. Porque eu creio que o Evangelho hoje no Brasil ele estaria de uma forma muito diferente, que eu falo para melhor. Amém? E quando eu falo sobre a questão desse medo do estudo, eu também não quero chegar e dizer para você não estudar, então você vai fechar a Bíblia, nunca mais vai abrir, entendeu? Não, muito pelo contrário, você tem que estudar sim, só que você não tem que perder aquele seu primeiro amor, você não tem que perder aquela simplicidade, você não tem que perder aquela humildade, você não tem que perder aquela pureza que você tem, que é de orar, que é de jejuar. Porque se nós começarmos a ler a Bíblia, muitas vezes somos influenciados, mas oração não funciona, círculo de oração também é enganação, se você orar de vez em quando para Deus tá bom, jejuar para quê? Deus não quer o teu sacrifício. Nossa, eu já ouvi isso várias vezes. E entendeu? Que nós possamos a ter esse desejo no nosso coração de estudar, de buscar, mas que não incorramos no mesmo erro que Paulo, que não venhamos a pensar que somos autossuficientes, que não venhamos a deixar de orar, que não venhamos a deixar de participar dos cultos de ensino da igreja, das campanhas, das orações, porque Deus se alegra, meus queridos, quando nós estamos buscando de tudo para sermos perfeitos para Ele. E eu queria hoje, amém, que nós pudéssemos a seguir o exemplo de Paulo. Espero que não seja ninguém na mesma situação que ele aqui, mas que nós possamos a seguir o mesmo exemplo que ele. Eu sei que muitas vezes somos levados pela religiosidade, né, que nos pega hoje a cada dia. E esse exemplo de Paulo, ele está descrito lá em Filipenses mesmo, no capítulo 3, do verso 7 ao 10. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, vamos estar lendo. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual me perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede a lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aleluias. Esse exemplo de Paulo, quando ele nos relata aqui no final dessa sua explanação aos Filipenses, é que ele abandonou tudo aquilo que ele julgava ser verdade, tudo aquilo que tinha sido ensinado para ele desde o princípio, e ele jogou tudo aquilo fora por causa do Senhor. Amém? E esse exemplo que eu venho trazer para você nessa noite, para que você possa chegar e se desapegar um pouco da religião, para que você possa chegar e se desapegar um pouquinho de muitas coisas que têm sido te ensinado errado, e que você possa largar todos esses seus vícios. Vício que eu falo não é só fumar e beber não, viu? Tem vício, entre aspas, santo, né? Que você possa largar esses seus vícios e seguir verdadeiramente a Jesus, como Paulo fez. Aí Paulo largou tudo que ele tinha. E como Paulo largou tudo, amém? E quando eu digo largar tudo, eu não quero dizer para você, então beleza, o irmão lá falou que eu tenho que largar tudo, agora eu vou sair do meu emprego, eu vou separar da minha esposa e vou lá para a África pregar. Misericórdia, não faz isso não, meu irmão, Deus vai te cobrar por isso.
Quando eu falo largar tudo, é isso, é largar aqueles costumes, largar aquela religiosidade, aquela santidade toda, né? Porque crente é aquela pessoa, e na verdade não é assim, meus queridos. O Evangelho, ele veio para nos libertar do jugo, na verdade. Hoje em dia nós somos livres, nós podemos ser felizes, dançar, cantar, pular, o que há 10, 15 anos não era permitido na igreja, né? E que nós possamos seguir esse exemplo de Paulo para que nós possamos alcançar o objetivo, né? Alcançar o nosso alvo, que é Jesus. E eu falo isso aqui, prego para mim também, que eu também tenho que me desapegar de muitas coisas. E também não estou dizendo que é fácil, é difícil pra caramba. Olha, eu falo gíria pregando, cara, misericórdia, entendeu? E nós temos que desapegar de muitas coisas, e não é fácil mesmo, a luta é muito difícil, é muito árdua. Mas o que eu acho mais interessante da Bíblia e mais interessante da palavra de Deus é que tudo quanto Deus nos pede, Ele dá algo em troca. Mesmo não merecendo, mesmo não sendo obrigação dele, Ele nos dá algo em troca. E o que Deus nos revela aqui, através do apóstolo Paulo, está lá no verso 11, quando ele conclui assim: para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E essa ressurreição que o apóstolo Paulo fala é a salvação. Essa ressurreição que ele fala é a nossa vida eterna com Cristo Jesus. Amém? E todo esse largar tudo isso abandonar tudo, ela pode parecer ruim aos nossos olhos humanos, mas quando nós buscamos a Deus, quando nós pedimos entendimento, quando nós pedimos que Deus venha a abrir os nossos olhos espirituais, isso parece tão pouco, meus queridos, isso parece nada comparado ao que está por vir, comparado ao que Deus tem preparado para nós. Amém? Já vou estar encerrando, porque o tempo hoje é corrido, né? Ainda vamos ter um bolinho ali. Mas que essa palavra possa ter te ajudado de alguma forma a estar deixando um pouquinho mais simples, a estar facilitando um pouquinho mais o caminho da salvação, o caminho do Evangelho. Que essa palavra venha ter aberto os seus olhos e o seu coração com relação à palavra do Senhor, para que você venha a buscar, a se empenhar e não se envaideça nunca por isso, amém? Nunca canse de buscar, mas também nunca deixe se envaidecer, por mais que você saiba, por mais que você tenha feito um mestrado, um doutorado, por mais que você tenha saído do país para estudar, nunca deixe que isso suba a sua cabeça, amém? Nunca suba num púlpito sem orar. Nunca passe uma semana sem falar com Deus. Por mais que pessoas tentem te dizer ao contrário, usando a própria Bíblia, isso não é verdade. Amém? Espero ter ajudado de alguma forma os irmãos e que Jesus abençoe. Amém? Eu agradeço a oportunidade.